Imagine um dia como qualquer outro. A lua brilha, as pessoas vão e vêm, e tudo parece normal. Mas, em um instante, tudo muda. Um incêndio se alastra em um prédio, e o caos toma conta. Fumaça densa, chamas vorazes, e o silêncio quebrado pelos gritos de desespero. É nesse momento que a coragem de um cachorro se torna a chave para salvar vidas. Essa não é apenas uma história de um animal. É uma narrativa sobre amor incondicional, sobre um ato de bravura que transcende espécies. Hoje, vamos mergulhar nessa incrível história de um cachorro que, com sua astúcia e coragem, alertou os bombeiros sobre pessoas presas em um prédio em chamas. Era uma noite fria e silenciosa em uma pequena cidade, onde as ruas estavam praticamente desertas, iluminadas apenas pelos postes antigos, cujas luzes amareladas tremeluziam de vez em quando. O prédio em questão era um edifício residencial antigo, marcado pelo tempo, com suas paredes desgastadas e janelas de madeira rangentes. Dentro dele, famílias inteiras seguiam suas rotinas comuns, algumas crianças assistiam televisão, casais conversavam após o jantar, e os mais velhos já haviam se recolhido, embalados pelo silêncio acolhedor da noite. A tranquilidade, no entanto, foi abruptamente interrompida por um estalo estrondoso vindo do térreo, como se algo tivesse explodido. O fogo começou silencioso, quase sorrateiro, em um dos apartamentos do primeiro andar. Uma cortina foi a primeira a pegar fogo, depois o sofá, e em questão de minutos, as chamas vorazes já lambiam as paredes do pequeno cômodo. O barulho do vidro se quebrando, estourado pelo calor extremo, ecoou pelo corredor e fez com que os primeiros moradores acordassem assustados. As chamas, alimentadas por móveis velhos e materiais inflamáveis, se espalharam rapidamente. O fogo parecia ter vida própria, avançando sem dar trégua. Uma fumaça negra e espessa começou a subir pelos corredores, invadindo os pulmões de quem tentava fugir. Aquilo não era apenas fumaça, era um muro impenetrável, sufocante, que cegava e fazia a respiração se tornar um esforço doloroso. Os moradores começaram a perceber o perigo, e o pânico se instalou. As portas dos apartamentos se abriam uma a uma, revelando rostos aterrorizados, olhos arregalados que procuravam desesperadamente por uma rota de fuga. Alguns tentaram descer pelas escadas, mas desistiram ao se depararem com o corredor tomado pela fumaça densa. Outros, em completo desespero, correram até as janelas, pensando em pular, mesmo sabendo que a altura poderia ser fatal. O prédio de 3 andares agora era uma armadilha. O som do caos tomou conta da noite. As crianças, que ainda não entendiam o que estava acontecendo, choravam desesperadamente, agarradas aos braços de seus pais. Os adultos gritavam uns com os outros, tentando encontrar uma saída ou apenas chamar por ajuda. Explosões pequenas começaram a acontecer conforme o fogo atingia eletrodomésticos, e o cheiro de queimado era tão forte que se misturava ao gosto amargo da fumaça. Do lado de fora, algumas pessoas que moravam nas proximidades começaram a se reunir, olhando com horror para o prédio em chamas. As janelas iluminadas pelo fogo davam a sensação de que o prédio estava derretendo por dentro. O som dos gritos de socorro ecoava pelas ruas: "Alguém, por favor, ajude-nos!" E, no meio desse cenário apocalíptico, havia um pequeno herói de 4 patas, um cachorro chamado Léo. Ele era um vira-lata de pelagem curta e marrom, com olhos atentos e um coração que, naquela noite, mostrou ser maior que o próprio medo. Léo não era um cão qualquer, ele havia sido adotado por um dos moradores do prédio meses antes. O animal era conhecido por todos como um companheiro fiel, sempre calmo e brincalhão, mas naquela noite, algo nele despertou. Léo estava do lado de fora do prédio, no pequeno quintal onde costumava dormir em sua casinha improvisada. Seu sono foi interrompido pelo cheiro de queimado e pelo barulho das explosões. Em poucos segundos, ele levantou-se, farejou o ar e correu até a entrada do prédio, onde já podia ouvir os gritos vindos de dentro. Sua respiração era rápida, os olhos atentos, e o coração batia forte como se ele soubesse que tinha um papel a cumprir. O cachorro começou a latir desesperadamente, em um tom que mais parecia um grito de alerta. Ele correu até a rua, parou no meio da calçada e começou a latir na direção das casas vizinhas, como se implorasse para que alguém prestasse atenção ao incêndio. Os moradores próximos, que até então estavam apenas observando, começaram a perceber o comportamento do animal. Ele não parava, não desistia. Cada latido era um pedido urgente, uma tentativa de salvar aqueles que estavam presos. Léo então fez algo ainda mais surpreendente:
ele correu em direção à estação dos bombeiros, que ficava a cerca de 4 quarteirões dali. Não havia tempo a perder. O cachorro atravessou ruas, desviou de carros e, mesmo exausto, não parou até chegar à frente da estação. Lá, ele começou a latir e arranhar a porta com suas patas. O vigia noturno, que estava de plantão, ouviu o barulho e abriu a porta, encontrando o cachorro ofegante, com os olhos arregalados e a língua para fora. Algo na expressão do animal fez o bombeiro perceber que aquilo não era um comportamento comum. Léo latiu mais uma vez e começou a correr de volta, olhando para trás como se convidasse o homem a segui-lo. Sem perder tempo, o bombeiro alertou os colegas, e em questão de minutos, o som das sirenes rompeu o silêncio daquela noite. Enquanto isso, o fogo no prédio continuava a se espalhar. Os moradores que ainda estavam presos começaram a perder as forças. A fumaça parecia interminável, e o calor se tornava insuportável. Para muitos, a esperança estava se apagando junto com o oxigênio que faltava. Mas, então, algo mudou. O som das sirenes encheu o ar como uma melodia de esperança. Os bombeiros haviam chegado, guiados pelo alerta daquele pequeno herói que, mesmo sem palavras, conseguiu se fazer entender. Léo estava lá, parado próximo aos bombeiros, olhando para o prédio e abanando o rabo. Léo não parou por aí. Depois de guiar a mãe e sua filha para a segurança, ele voltou a correr para dentro do caos que tomava conta do prédio. As chamas rugiam como uma fera enfurecida, iluminando a noite com um brilho alaranjado, enquanto a fumaça espessa subia em nuvens escuras, sufocando tudo ao redor. O calor era quase insuportável, mas Léo não hesitou. Seus olhos brilhavam com determinação e coragem, como se ele soubesse que ainda havia mais vidas a salvar. Lá fora, os bombeiros observavam com admiração e preocupação. Um dos soldados, o veterano Cabo Rodrigues, sussurrou para si mesmo: "Esse cachorro tem mais coragem do que muitos homens que eu conheci." Enquanto outros moradores desciam pelas escadas de emergência ou eram resgatados pelos bombeiros, a figura de Léo sumia entre as sombras do prédio tomado pelo fogo. Dentro do edifício, o cenário era desolador. Mobílias queimavam, paredes desmoronavam, e os gritos de quem ainda estava preso ecoavam entre os rugidos do incêndio. Léo, guiado pelo instinto aguçado, seguiu em direção ao terceiro andar. Ele farejou até encontrar um apartamento onde 2 crianças estavam encurraladas no canto de um quarto. O menino mais velho, de cerca de 8 anos, segurava a irmãzinha com força, tentando protegê-la da fumaça. Seus rostos estavam manchados de fuligem, e ambos choravam baixinho, já quase sem esperança. Foi então que Max apareceu. O som das patas no chão chamou a atenção do menino, que abriu os olhos assustado. Ao ver o labrador, uma luz de esperança brilhou em seu olhar. Léo. É o Léo. Ele gritou, reconhecendo o cachorro que tantas vezes vira passeando pela vizinhança. Léo latiu 2 vezes, como se estivesse dizendo: "Sigam-me." Ele correu até a porta do apartamento, mas o corredor era um inferno de fogo e fumaça. Léo então voltou ao quarto, farejando rapidamente até encontrar uma solução. Havia uma janela no canto, parcialmente aberta, que dava acesso ao telhado de um anexo do prédio. Sem hesitar, Léo colocou as patas na janela e latiu, insistente, como se estivesse pedindo que as crianças o seguissem. O menino entendeu o recado e, mesmo tremendo de medo, ajudou a irmã a subir. Ele olhou para Léo, que já estava do lado de fora, equilibrando-se no telhado. Com um salto encorajador, Léo mostrou o caminho, e as crianças seguiram-no até estarem seguras do lado de fora. Lá embaixo, os bombeiros seguravam suas redes de segurança. Um deles gritava: "Venham! Saltem agora!" O menino segurou a irmã nos braços e, juntos, pularam. As redes amorteceram a queda, e ambos foram imediatamente levados para longe do prédio. Os aplausos das pessoas ao redor ecoaram como um coro de esperança, mas logo todos ficaram em silêncio. E o cachorro? Onde está o cachorro? Perguntaram os moradores. Léo ainda não tinha terminado. Uma última vez, ele voltou ao prédio, que agora estava perigosamente perto de desabar. Mesmo os bombeiros começaram a hesitar, alertando sobre o risco iminente. O Cabo Rodrigues, com o rosto tenso e suado, viu Léo desaparecer novamente nas sombras do edifício. "Esse cão vai acabar se sacrificando por nós", murmurou ele, em um tom de respeito e angústia.
Dentro do prédio, Léo ouviu um som fraco vindo do térreo. Um senhor idoso, que não conseguiu sair por conta própria, estava caído próximo à porta de sua cozinha. Léo correu até ele, abanando o rabo freneticamente, tentando encorajá-lo a se levantar. O homem, exausto e quase inconsciente, abriu os olhos e viu Léo. Você veio me buscar? Ele murmurou, com a voz rouca. O cachorro latiu e começou a puxar a manga de seu casaco, incentivando-o a seguir. Com esforço, o idoso se levantou e apoiou-se em Léo, que pacientemente o guiou até a saída. O tempo parecia se arrastar. Lá fora, as chamas eram cada vez mais intensas, e o prédio rangia como se estivesse prestes a desmoronar. Mas, finalmente, a porta principal se abriu e, entre os vapores de fumaça, surgiu Léo, seguido pelo idoso apoiado em sua figura firme. Um aplauso coletivo explodiu na rua. As lágrimas rolavam nos rostos das pessoas enquanto os bombeiros ajudavam o senhor a se sentar e verificavam seus sinais vitais. Léo, coberto de fuligem, com o focinho chamuscado e os olhos marejados, caminhou lentamente até o cabo Rodrigues, que se abaixou para recebê-lo. O soldado passou a mão na cabeça do cachorro, sentindo o corpo quente e trêmulo do herói. Você fez um trabalho incrível, garoto. Nós te devemos muitas vidas hoje. Com o incêndio finalmente controlado, as luzes vermelhas dos caminhões de bombeiros iluminavam a rua, agora repleta de moradores emocionados e aliviados. A fumaça ainda pairava no ar como uma lembrança silenciosa da tragédia que poderia ter sido muito pior se não fosse por Léo. Enquanto os bombeiros guardavam seus equipamentos e verificavam o prédio, o cachorro-herói estava sentado na calçada, com a língua para fora e os olhos brilhando de cansaço, mas com um ar de satisfação. Uma menina pequena, que havia sido resgatada graças ao alerta de Léo, correu até ele com uma boneca nos braços. Obrigada, Léo, ela sussurrou, abraçando o cachorro com toda a força que suas mãos pequeninas permitiam. Léo abanou o rabo suavemente, como se entendesse cada palavra. Os pais da menina logo se juntaram a ela, seus rostos ainda manchados de fuligem, mas repletos de gratidão. Um homem emocionado, com lágrimas nos olhos, disse: se não fosse por ele, eu nem sei o que seria de nós. Ele é um anjo. Na manhã seguinte, a notícia já estava em todos os jornais locais e nas redes sociais. Frases como Léo, o herói de 4 patas, e o cachorro que salvou uma comunidade, se tornaram virais. O parque local, onde Léo costumava brincar, foi escolhido como o lugar da homenagem. Em questão de dias, a comunidade se mobilizou, havia doações de dinheiro, flores e até brinquedos para o labrador corajoso. No dia da cerimônia, o parque estava lotado. Balões decoravam as árvores, crianças seguravam cartazes desenhados à mão com frases como Léo, o nosso herói, e obrigado, Léo. Léo estava lá, de coleira nova, sentado orgulhosamente ao lado de sua família. A multidão aplaudiu quando o prefeito local subiu ao palco. Hoje celebramos um ato de bravura que nos tocou profundamente. Léo nos mostrou que heróis vêm em todas as formas e tamanhos. Ele não pensou 2 vezes antes de arriscar tudo para salvar vidas. Que esta homenagem seja uma lembrança do impacto extraordinário que um simples gesto de amor pode ter. A placa foi finalmente revelada, e nela estava gravado: Léo, o cão-herói. Um símbolo de coragem, amor e esperança. A multidão aplaudiu, e alguns não conseguiram conter as lágrimas. Depois da cerimônia, as crianças fizeram questão de brincar com Léo no gramado do parque. Ele corria atrás de bolinhas, rolava na grama e, apesar de ter sido tratado como um herói, continuava sendo o mesmo cachorro gentil e alegre que todos amavam. Ele só queria ajudar. Não foi por glória, não foi por medalhas, comentou a dona de Léo, emocionada. Ele agiu porque tinha amor no coração. Nos dias seguintes, pessoas de outras cidades começaram a visitar o parque para ver a homenagem e ouvir a história de Léo. Artigos em revistas nacionais destacaram o instinto heróico dos cães e como eles conseguem enxergar além das situações mais caóticas. Veterinários locais usaram o caso como exemplo em palestras sobre a inteligência e lealdade canina. A história de Léo inspirou ainda mais. Grupos de resgate animal começaram a ganhar mais visibilidade, e campanhas para adoção de cães foram lançadas com o slogan "Adote um herói em potencial". O nome de Léo passou a ser sinônimo de bondade e coragem, incentivando milhares de pessoas a enxergar os animais de estimação como verdadeiros membros da família.
Nos fins de tarde, Léo podia ser visto deitado na varanda, olhando para o horizonte com aquela calma peculiar dos heróis que não precisam de aplausos. A luz do sol dourava seu pelo, e ele parecia contente, sabendo que, em uma noite caótica, ele fez o que sabia de melhor: amar incondicionalmente. Essa história, que começou com um incêndio devastador, tornou-se um símbolo de esperança. Léo não apenas salvou vidas, ele tocou corações e lembrou a todos que, mesmo em meio ao perigo, a coragem e o amor sempre encontram uma maneira de brilhar. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.